Bom dia, tá friozinho aqui. Muito bom dia. Deixa eu pegar um café, calma aí. Vou ter que fazer mais café, acabou. Tem um golinho só. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre compensa. Será que compensa assumir parcela no nome do Osoto? Nome do Osoto? Assumir parcela aí de uma casa ou de repente aí um apartamento, né? Às vezes a pessoa assumiu parcela de um apartamento, assumir parcelas, né, no nome de outras pessoas. E aqui eu vou passar para vocês um pouquinho do que? Da minha experiência e um pouquinho do que eu vivenciei, né? Do que falaram para mim e também do que eu já vivenciei realmente de fato aí, já vi outras pessoas acontecer, que já aconteceu comigo também. Vou dar alguns exemplos aqui e passar para vocês humilde a minha opinião, né? A minha humilde opinião. E eu já passei por isso também, já, esse negócio de emprestar. No meu caso, foi fazer um negócio passando o bem, deixando e a pessoa, por exemplo, o próximo comprador ir pagando os valores, né, as parcelas, só que o bem ainda estando no meu nome. E também já ouvi falar, né, de pessoas que comprou no nome de outra pessoa e ficou pagando, né? Vários casos de pessoas que deram mal ou então deram um probleminha, né, alguma coisa assim, e pagando no nome de outra pessoa ou então vice-versa, né? A pessoa deixou outra pessoa ir pagando e aí às vezes aconteceu alguma coisinha, né? E é questão de lógica, né? Pensa comigo, se você, por exemplo, vai assumir uma parcela de curto prazo, tipo 3 meses, tranquilo, né? 6 meses, 6 meses ainda vai mais tranquilo, né? Agora, mesmo que a pessoa esteja agindo de má fé, imagina aí, a pessoa está agindo de má fé, não, perdão. Mesmo se a pessoa estiver agindo de boa fé, não de má fé, de boa fé, e de repente pode ser que aconteça, por exemplo, aí no meio do caminho, essa pessoa sair do emprego. Pode ser que aconteça alguma coisa, né? O prazo é muito longo. Um financiamento, no caso a gente está falando aqui de financiamento de imóvel, que geralmente aí é 300 parcelas, geralmente aí é 200 e poucas parcelas que vai assumir, é um prazo muito longo para você deixar uma negociação em aberto, né? Ela tá em aberta ainda aí, né? Não, nem concluiu, não cagou nem saiu da moita, fez um negócio aqui, mas ainda tá lá. Então é um negócio muito longo, eu considero algo, um prazo muito longo aí. É por isso que é questão de lógica você entender esse risco, né? De tanto para os dois lados, tanto para a pessoa que está deixando outra pessoa pagar no nome, quanto a pessoa que está assumindo essa dívida, né? E quando nós nos mudamos aqui para esse apartamento, eu vou explicar aqui que eu lembrei de uma história. A gente estava montando aqui o conteúdo para vocês e ontem a gente, para poder passar melhor isso aqui, eu lembrei de uma história. E foi logo no começo, quando a gente mudou para cá. A gente mudou, foi em abril do ano passado para cá. Fez um ano agora, né? E a gente tinha um botijão de gás. A gente tinha aquele botijão convencional aí, se você mora em casa você deve ter, né? Aquele botijão de gás. Só que como é apartamento aqui o gás é encanado, então ele praticamente estava à toa aí, né? E a gente não ia usar tão cedo, né? Até hoje, por enquanto, pelo menos a gente ainda está morando no apartamento, então a gente não tem a necessidade de utilizar. E aí aquilo ali estava à toa, né? Eu falei, vamos vender, né? Para poder liquidar o espaço, né? Diminuir aí a quantidade de coisa acumulada aqui, porque o espaço é menor até, porque não tem quintal, né? E o que aconteceu foi que a gente anunciou aqui no próprio grupo aqui do condomínio, né? A gente colocou que foi no primeiro dia ou foi no dia seguinte a gente já conseguiu, já tá vendendo. A gente vendeu para uma moça aqui de dentro mesmo do condomínio, que no caso ela comprou para dar para a mãe dela, que a mãe dela estava precisando de um gás extra. Eu acho que ela estava trabalhando com alguma coisa de fritura, alguma coisa de pastel. Não me lembro bem ao certo, mas ela estava precisando de um botijão extra. E aí, beleza, a gente fez essa negociação aí e a gente foi lá levar o botijão para esse casal, né? Essa moça aí que mora aqui no mesmo condomínio.
E a gente tava indo levar lá o botijão, chegamos lá, né? Subimos lá no elevador. Na hora que a gente chamou, entregamos o botijão e começamos a bater um papo, né? Trocar uma ideia. Contando um pouquinho lá logo no comecinho, né? A gente estava encantado de morar no apartamento, então a gente estava contando como que foi, né? As coisas que é diferente, né? As novidades aí do dia a dia de morar em um apartamento, a gente batendo um papo. E de repente a gente comentou que trabalhamos como imóveis, né? Que a gente é corretor de imóveis. E aí ela comentou que antes dela ter comprado esse apartamento que agora ela está morando, né? Apartamento agora aqui nesse condomínio, ela tentou comprar um apartamento lá da construtora HM. E dessa construtora aí, eu não entendi direito se não deu certo porque embargou ou se ela realmente desistiu. Mas eu sei que aí ela pegou uma graninha que ela já tinha investido lá. Isso, né, Mi? Ela pegou uma graninha que já tinha investido mais ou menos uns 40 mil, né? Era 20 Era mil. 20, Mais 20, ou menos uns 20 mil. 20 mil que ela falou que ela tinha investido nesse apartamento, né? Apartamentinho da HM. Acho que foi lá para entre Campinas ali e Hortolândia. Uhum. Acho que foi isso, né? Eu não me lembro. Ou foi aqui mesmo? Não, foi aqui. Foi aqui em Sumaré mesmo. Foi aqui em Sumaré mesmo, agora eu lembrei. Lembrei mais ou menos, foi aqui em Sumaré. E, enfim, o local é só para poder você ficar mais claro de você entender aí, mas não importa muito. Mas foi aqui em Sumaré mesmo que ela tinha comprado esse apartamento da HM e na época, agora eu lembrei como que foi que aconteceu. Ela já tinha comprado já um apartamento da HM, só que aí acho que a obra tinha dado algum problema aí e aí embargou. Ah, agora eu entendi a história, agora caiu a ficha. Primeiro de tudo, ela comprou um lá entre Campinas e Hortolândia, e aí depois ela veio e comprou esse daqui de Sumaré, que foi o Uhum. que deu ruim mesmo de fato. Então, pessoal, para entender a história, primeiro ela tinha feito negociação entre Hortolândia e Campinas ali, acho que Hortolândia e Campinas, que foi da construtora HM. E aí, independente também a construtora, é só para poder ficar fácil de vocês entenderem, lembrar aí na sua memória. E aí, depois disso, como eu acredito que ou a obra embargou, ou foi algum probleminha que deu lá, não lembro o que que foi. Aí ela quis cancelar. E aí ela pegou esse dinheiro que ela tava, era na planta, né? Tava em construção lá o apartamento. Ela pegou esse dinheiro aí, e aí esse dinheiro ela foi e comprou um apartamento aqui, pertinho aqui, em Sumaré, aqui nesse mesmo bairro aqui. E aí esse apartamento que ela comprou foi com uma corretora. Ela não comprou, por exemplo, que nem ela comprou o anterior de uma construtora, né, da HM lá direto lá. Esse aqui ela comprou com uma corretora. E esse apartamento estava inclusive no nome, se eu não me engano, ou era no nome dessa corretora, ou era no nome da mãe dela. Estava no nome dela, né? E como eu acredito que né, é um pouquinho cansativo, né? A conquista de um bem, às vezes para algumas pessoas é rápido, para outras é um pouco cansativo e estressante, você acaba desanimando e pegando, por exemplo, qualquer negócio. Eu imagino que foi mais ou menos isso, né? Ela viu uma oportunidade aí, aparentava, né? Pareceu ser uma pessoa de boa índole, e aí ela resolveu fazer negócio com essa corretora. E como que foi o negócio? Ela pegou esse dinheiro que ela tinha pegado da outra construtora, deu para essa corretora e ficou pagando as parcelas no nome da corretora. E aí ela pegava o dinheiro e transferia para a conta da corretora todos os meses. E, ela foi fazendo isso durante. Acho que ela não ficou um ano lá, né, mano? Acho que não foi um ano, né, que ela ficou lá. Foi alguns meses. Foi meses. Foi meses. Ela ficou fazendo isso, né? Ela pagava, transferia o dinheiro na conta dessa corretora aí. E aí, de repente, né, um dia comum, ela, tipo, chegando do serviço, né, trabalhando, acho que ela mexe com criança, né? Ela é pedagoga, ela mexe com alguma coisa de Uhum. criança, né? Ela chegando do serviço, e aí bateram na porta dela, né? Bateram na porta dela. Ela tava já dentro de casa, bateram na porta dela. E aí na hora que ela abriu era o oficial de justiça. O oficial de justiça dizendo que ela estava com um mandato para poder executar esse mandato de para poder tomar a casa, né? Tomar a casa por quê? Porque a corretora ela não estava pagando. Ela até falou assim, como assim, né? Eu tô pagando tudo certinho, eu tô pagando a corretora certinho aqui. E a real é que a corretora ela não estava pagando. Então, no final da história, a,
a corretora não estava pagando, estava girando lá, devendo, né? As parcelas continuou girando, devendo, e aí chega num período aí que a Caixa tem que executar, e aí ela vem e toma esse imóvel, né? Porque o financiamento ele entra como alienação o bem. Então, se você deixa de pagar, vai ter que executar essa ordem aí, da ordem de despejo, e tem que tomar o imóvel do proprietário, né? Como a corretora não estava pagando, né? Embora a moça estava pagando, mas ela transferindo para a conta da corretora, a corretora não estava pagando a Caixa. E aí chegou nesse momento aí que o oficial de justiça foi lá executar essa ordem aí de despejo. E no resumo da ópera, nesse momento aqui, ela perdeu o apartamento, tá? Perdeu o apartamento, não estava no nome dela, né? E agora ela está na justiça, tá em processo lá na justiça, e ela não, por enquanto, tá parado, né, pessoal? Então, são histórias como essa aí que a gente começa a ficar com os olhos abertos, né? A gente começa a ficar atento, porque, poxa, é uma corretora, você nunca ia imaginar que ia fazer algo desse jeito, né? A pessoa estava agindo de boa fé. Eu, por exemplo, isso daí aconteceu comigo. Logo no começo, quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, eu tinha pegado um carro, aqueles Uno, sabe aquele Uno Fire 2008. Eu tinha comprado um Uninho 2008 e aí eu quis evoluir, né? Eu acho que passou uns 7 meses mais ou menos, eu quis trocar de veículo. Acho que foi isso mesmo, acho que foi uns 7 meses. Eu quis trocar de carro. Só que aí a empolgação foi tão grande que eu não quis pegar e transferir para outra pessoa, né, esperar isso daí. Eu quis já de uma vez já passar para a pessoa e a pessoa assumir as dívidas, né? A pessoa assumir as dívidas. E ó, pra você ver como que o negócio é louco. Essa pessoa, ela era filho do dono da empresa de segurança que trabalhava nessa. Não era imobiliária, era um plantão de vendas. Então eu era o corretor dentro do plantão de vendas e ele era tipo um segurança lá do plantão de vendas, né? Tipo o guardinha lá. O pai dele era o proprietário, né? Ele era tipo como se fosse um sócio. E aí ele comprou, só que ele comprou para a empresa. E só para poder resumir tudo, pessoal, ele não pagou nenhuma parcela até hoje. Aí depois de um tempo ele apareceu falando que tipo, mandou uma foto que o carro tinha batido, tinha dado perca total. E eu tô até hoje com o processo aí em andamento, né? Como o veículo estava no meu nome, o advogado ele falou que, entre aspas, né, não tenho o que fazer porque o bem estava no meu nome, né? O veículo estava no meu nome. Então, pessoal, são coisas como essa, né, que aproveita a experiência para poder você não errar também, ao invés de você querer aprender na prática, né? Aprende aí com o exemplo de outras pessoas, né? Isso daí é um negócio que é complicado para poder resolver, você assumir parcela no nome de outra pessoa, né? O cara sumiu, só para poder vocês finalizar aqui a história, o cara sumiu. Hoje eu sei onde ele está morando, né? E tamo aí, hoje está tudo em sigilo. A gente sabe onde que está morando, a gente entende como que está funcionando todo o processo. Só que é um negócio que dá canseira, dá dor de cabeça. Então, eu nunca, jamais vou aconselhar você comprar alguma coisa, você comprar no nome de outra pessoa. Nem que seja daqui a alguns, por exemplo, você passar alguns meses. Daqui a alguns meses, né? Daqui a alguns dias você transferir um apartamento, né? Para o seu nome, ou então uma casa. Eu não aconselho para ninguém você fazer esse tipo de negócio. Você ficar pagando no seu nome, é, na verdade, por exemplo, assim, você ficar pagando alguma coisa no nome de outra pessoa. Ou vice-versa, que nem aconteceu comigo. Eu vendi o veículo e aí o veículo ainda estava no meu nome, a pessoa era para a pessoa pagar, ela não pagou, sumiu e a empresa sumiu também e eu fiquei com a dívida, né? Como estava no meu nome, não tem o que eu fazer, né? E para compensar, pessoal, no fim das contas, aí só compensa se for, por exemplo, um parente, alguém muito, muito legal com você, muito próximo, que vocês se dê muito bem. Vocês se dê muito bem. E os dois, tanto você quanto a outra pessoa, tem que ter uma, uma condição financeira muito estável. Vocês têm que ter um emprego muito estável. O que é muito difícil hoje, ainda mais nessa época de pandemia, né? Por quê?
Por que eu digo isso para você? Porque quem tiver, por exemplo, pagando o nome, pagando no nome, por exemplo, eu estou pagando no nome de outra pessoa e ele perdeu o emprego, ele corre, a pessoa que está lá pagando certinho, ela corre o risco de não conseguir pagar a próxima parcela. Ele perdeu o emprego, né? A gente é fadado isso, a gente não sabe o dia de amanhã. E também, ao contrário, a pessoa que, por exemplo, está fazendo, no caso aí que aconteceu dessa corretora, ela vendeu para a cliente no nome dela, né? Vendeu no nome dela, continuou o imóvel no nome dela e a cliente ela estava pagando todos os meses, achando que a corretora estava liquidando as parcelas desse financiamento quando ela só estava pegando esse dinheiro e desviando. E, por exemplo, isso daí foi de má fé, mas pode acontecer de normal, a pessoa ela estava trabalhando lá e ela estava pegando o dinheiro que você pagava e esse dinheiro ela ia lá e quitava. Só que de repente, em um mês, ela pegou e saiu do emprego. Ela pegou e saiu da empresa e ela não consegue pagar, porque esse dinheiro que você transferiu ela usou, por exemplo, para outra coisa. De repente caiu um débito automático lá e ela não conseguiu liquidar a parcela. Então é um negócio muito arriscado você fazer esse tipo de transação. Eu entendo como algo que fica aberto até você quitar. Não tem como você executar nada enquanto quitar. Esse negócio de contrato de gaveta não serve de nada. Só para vocês entenderem, não serve de nada. Então é um negócio que eu, sinceramente, aí não aconselho para ninguém, né? Agora, um outro lado positivo. Quando você financia a sua casa própria, para você ter noção, você vai ficar até de 6 até 8 meses, por exemplo, se você tem uma conta lá na Caixa, né? Você tem conta salário lá na Caixa, você já tá pagando já, você mora no imóvel, já está pagando já as parcelas do financiamento. Você pode ficar até 8 meses sem pagar a parcela, por exemplo, se você sair de uma empresa. Então, só para você ter noção, as pessoas, por exemplo, que pagam aluguel, elas não têm esse direito, elas continuam pagando todos os meses o valor lá. Só que, por exemplo, o proprietário, se está financiado nesse período, se ele quiser, ele congela, que nem teve nessa época aí. A pessoa que está com o imóvel no nome, seu financiamento, você pode congelar. Então, essa é uma grande vantagem também. Tem as desvantagens, mas tem uma grande vantagem também você financiar um imóvel no seu próprio nome, principalmente nessa questão aí. Você pode ter esse benefício aí, né? Você não necessariamente precisa pagar no outro mês, você consegue congelar parcelas. Essa parcela vai vir? Lógico que vai vir. Vai vir com juros? Lógico que vai. Só que você não precisa pagar ela se por um acaso aí você, acontecer alguma coisa de você ser pego desprevenido, né? E eu quero agora convidar vocês para poder fazer uma análise. Faça uma análise aí com pessoas, por exemplo, seus parentes, familiares, colegas de serviço aí, sobre isso. Tenta conversar com eles e veja você mesmo aí, ou se de repente você tiver, né? Aí já fica até mais fácil, se realmente já teve algum tipo de negociação desse jeito e que compensou. De negociação que eles falem que compensou. Veja quantas deram certo e quantas conseguiram fazer um financiamento bonitinho e tudo certinho, depois finalizou legal. Faça essa pergunta pessoal aí, depois analisa, se você quiser depois manda aí o comentário aí, o que aconteceu aí no direct, né? E a minha análise do tanto de pessoas que eu já conversei falando sobre isso, a maioria deu um BOzinho e uns ou outros deu um BOzaço, né? Mas poucos falaram pra mim, ah não, passei muito tranquilo mesmo, Thiago. A maioria deu um BOzinho e uns ou outros deu um BOzão, que nem desse caso dessa história aí dessa moça que eu fiquei sabendo. Na dúvida, pessoal, é melhor você analisar, né? Um conselho final aí, na dúvida, se eu fosse vocês, é melhor vocês analisarem antes de dar início. Veja com calma, não faça no impulso. Por exemplo, eu de passar o veículo, eu poderia muito bem ter esperado, só que eu não esperei, né? E hoje eu consigo ajudar vocês com o meu exemplo aí, vocês não precisar também passar por isso, beleza? Então é isso aí, pessoal. Na minha opinião, compensa assumir parcela no nome de outra pessoa, no nome dos outros? Não compensa assumir parcela no nome dos outros e nem deixar os outros pagar parcela no seu nome, beleza? Então, negócio bom é um negócio já 100%
Ou vai ou então não vai. Ou vai ou não vai, entendeu? Ou caga ou sai da moita. Ou fica de um lado ou fica do outro. Beleza? É isso aí, meus queridos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.